Meus irmãos, o nosso tema nessa noite é a perseverança dos santos. Eu acredito que vocês já vêm há um tempo estudando acerca de temas, relacionados a esse. Sobre, inclusive, que recentemente vocês aqui tiveram uma mensagem sobre santificação. Talvez esse seja um dos temas que mais vai concluir esse assunto para vocês relacionado à salvação. E eu queria, nessa noite, tratar acerca desse tema. Obviamente que nós teremos hoje uma palavra com uma abordagem muito mais temática mesmo. Mas ainda assim, eu queria trazer essa palavra e ancorá-la num texto bíblico de Lucas, capítulo 22, versículos de 31 a 34. Leamos então. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Meus irmãos, em 1610, um grupo de aproximadamente 40 estudiosos bíblicos europeus encaminharam ao parlamento holandês um documento chamado remonstrância. Talvez essa palavra soe um pouco estranha para você, mas leve em consideração que remonstrância significa representação. Talvez soe estranho também para você pensar o que é que um grupo de estudiosos faz diante de um parlamento. O fato é que naquela época não existiam estados laicos e a religião era sobretudo um assunto de estado. Portanto, se uma determinada nação defendia uma doutrina, como a nação holandesa naquela época defendia a doutrina hoje conhecida por calvinismo, e se um grupo estava de alguma forma incomodado com alguns desses ensinamentos, seria então necessário que para alterá-los fosse encaminhado algo hoje mais ou menos parecido com um projeto de lei. E esse projeto de lei em 1610 chamou a remonstrância. Esses 40 homens estudiosos, eles eram por sua vez discípulos de um homem que também havia sido discípulo de Calvino. Esse homem chama-se Jacob Armínio. E não é que eles discordassem absolutamente de tudo, eles discordavam de algumas coisas. Eles estavam ali discordando e propondo uma alteração em nível nacional acerca do entendimento que eles tinham da salvação, acerca do entendimento que a doutrina reformada mantinha acerca da salvação. Só para você ter uma ideia, até essa época, 1610, e até mesmo mais tarde, até 1619, não havia o que hoje nós conhecemos pelos 5 pontos do calvinismo. Não havia uma tulipe. Havia o entendimento disso tudo, mas não estava organizado em 5 pontos. Havia todo esse conhecimento, nada era diferente do que é hoje, mas não estava organizado da forma como nós conhecemos hoje. E foi justamente esse documento chamado remonstrância que fez uma representação contra a doutrina, organizando-a em 5 pontos. Então, antes de ter os 5 pontos do calvinismo, existiam os 5 pontos do arminianismo. Os 5 pontos do calvinismo, então, vieram como uma resposta a esses 5 pontos elencados na remonstrância. E, através desses 5 pontos, eles estavam questionando todo o entendimento que a Igreja Reformada já vinha desenvolvendo há muito tempo. Então, quando a Igreja Reformada dizia crer numa depravação total, os remonstrantes diziam não.
a depravação do homem não é total, ela é parcial. De fato, existe queda, mas essa queda não atingiu o homem tão fortemente que ele não possa por si só voltar-se para Deus. Existe algo nele que ainda pode se voltar, né, para Deus. Quando os reformados diziam a eleição de Deus é incondicional, os remonstrantes diziam não pode ser. Existe eleição, biblicamente falando, ela está lá, mas essa eleição ela é condicional, ela é condicionada à presciência de Deus. E aí eles iam atacando cada fundamento que a doutrina reformada já havia estabelecido para o nosso entendimento da salvação. Até que eles chegam no último ponto e eles questionam a perseverança dos santos. Se bem que eles não foram tão categóricos quanto eles haviam sido nos 4 pontos anteriores. Basicamente a remonstrância dizia que eles não tinham certeza se era bem assim e que esse ponto precisava de maiores investigações. Ou seja, até então havia um fundamento muito bem consolidado de que aqueles que foram eleitos por Deus perseveram até o fim, e agora esses remonstrantes, eles estão dizendo, será mesmo? Será que aquelas pessoas que foram eleitas, será que aquelas pessoas que um dia foram regeneradas, será que um dia aquelas pessoas que foram vivificadas por Cristo, que tiveram de fato uma experiência genuína de conversão, será que isso é tão definitivo em suas vidas, de forma que eles não podem sequer abrir mão disso? E eu acredito, meus irmãos, que a gente pode dizer um sonoro não para tudo isso. Quando a gente olha para o testemunho bíblico, não apenas nesse texto que lemos aqui, mas em toda a Bíblia, você vai ver que os eleitos de Deus perseveram. E a minha intenção nessa noite é tentar elencar motivos para isso. O que é que nós vimos no texto que nós acabamos de ler? Jesus está aqui em seus últimos dias, talvez mesmo em suas últimas horas, e ele tem ao seu lado um apóstolo que sempre esteve muito perto dele. Um apóstolo que sempre demonstrou muita lealdade a ele. Esse apóstolo, juntamente com Cristo, presenciou muitas vezes em que Jesus ensinou, em que Jesus operou milagres, curou pessoas enfermas, expulsou demônios e até mesmo ressuscitou pessoas que estavam mortas. Humanamente falando, ele não tinha razões para agora negar a Cristo, porque ele já tinha visto provas suficientes e mais do que suficientes de que Cristo era o verdadeiro Deus. Mas agora Cristo chega diante dele e nessa hora difícil, Jesus revela algo para ele que se deu no mundo espiritual, algo que nenhum mortal poderia ver com os seus olhos. Jesus chega para ele e diz: Simão, Simão. Só dessa forma como Jesus dirige-se a ele, falando o nome dele 2 vezes, dá para ver que a coisa ia ficar feia para o lado dele. Jesus chega para ele e diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Jesus está aqui revelando para ele uma batalha espiritual que estava se debruçando sobre a vida daqueles apóstolos. O cerco estava se fechando sobre eles. Talvez eles mesmos ainda não tivessem consciência disso. Pensassem que toda aquela fúria de levante contra Cristo era apenas algo humano. Eram apenas as autoridades religiosas judaicas ou eram apenas as autoridades civis romanas que estavam, não sei porquê, se levantando contra Cristo. E Cristo está aqui mostrando que por trás dessa articulação humana se levanta também uma emboscada espiritual da parte de Satanás contra os seus apóstolos. E o que Jesus diz exatamente para ele é que Jesus faz uso de uma metáfora. Satanás pediu para peneirá-los como trigo.
Talvez aqui esteja uma outra grande dificuldade para nós, entendermos o que é que Jesus quis dizer com essa imagem, que para nós é bastante incomum. Para aquela sociedade agrária, isso era algo completamente inteligível. Eles sabiam muito bem o que era peneirar o trigo. Não sei se vocês têm aí alguma outra tradução da Bíblia, ou se estão mais acostumados com outra tradução, que diz assim: Satanás pediu para cirandá-los. Cirandá-los. E aqui ciranda não tem nada a ver com dança. Cirandar é aqui um sinônimo de peneirar. Mas é um processo um pouco diferente. Quando as pessoas colhiam os feixes de trigo, eles precisavam fazer com que aquele grão que estava preso dentro do feixe fosse de alguma forma retirado. Porque ninguém come o feixe, ninguém come a palha. As pessoas só comiam aquilo que era feito a partir do grão de trigo. E aí eles lançavam os feixes de trigo com muita força contra peneiras, de forma que a palha, ficava, mas os grãos eles iam lentamente passando para o outro lado. Então, quando Jesus faz uso de uma metáfora como essa, o que ele está querendo chamar a atenção de Pedro é em relação à fúria que Satanás iria empreender sobre eles. Poderia ser nocivo para eles, poderia machucá-los profundamente, poderia ser inclusive mortal, se não fosse o fato daquilo que Jesus diz em seguida. Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você. E orou por quê exatamente? Ele diz assim: eu orei para que a sua fé não desfaleça. Um texto como esse me faz lembrar também uma outra passagem bíblica, Jó. Poderíamos dizer também que, em certo sentido, Satanás compareceu diante de Deus e pediu a Deus autorização para peneirar Jó, para cirandá-lo, como se fazia com trigo. E mais uma vez aqui nós vemos que com os apóstolos não foi diferente. Satanás não poderia lançar-se contra eles de todo jeito, sem que isso não estivesse debaixo do decreto divino, sem que não tivesse a permissão ou a ordem de Deus para isso. E na oração de Cristo, ele não pede para que Pedro não seja de fato atingido por Satanás. O que Jesus intercede por ele é que, apesar dessa fúria de Satanás contra ele, que contra toda essa fúria, contra todo esse levante, contra toda essa investida, a oração que Jesus faz é que a fé dele não desfaleça. Ou seja, que ele consiga resistir a essa investida e ainda permanecer com fé. Obviamente Pedro, teimoso como era, diz: não, Senhor, de forma alguma, eu estou disposto a sofrer juntamente contigo, eu estou disposto a ir para a prisão contigo, se isso for necessário, eu estou disposto inclusive a morrer pelo Senhor. E Jesus diz a ele: Pedro, você não sabe o que é que você está dizendo. Você não tem noção daquilo que está se passando no mundo espiritual. Eu posso dizer para você que não vai demorar muito, não vai precisar acontecer muita coisa. Antes mesmo que o galo cante 3 vezes, você terá me negado. Algumas outras versões dizem: antes que o galo cante, você terá me negado 3 vezes. E o que é que nós podemos aprender nesse texto acerca da perseverança dos santos? Eu queria aqui destacar primeiramente que os eleitos de Deus, apesar de serem eleitos, apesar de terem sido escolhidos por Deus, apesar de serem objeto do seu plano redentivo, esses eleitos enfrentam muitos inimigos e muitos obstáculos à sua perseverança na fé. Podemos entender aqui que a eleição não é uma blindagem espiritual. O fato de você ter sido eleito por Deus não faz de você um super crente, não faz que você seja imbatível. Você, apesar de ser eleito de Deus, apesar de ser objeto do amor especial de Deus,
Com certeza, se você é eleito, você vai enfrentar muitas lutas. Você vai enfrentar muitas provas, você vai enfrentar muitos obstáculos. E isso é algo inerente à caminhada cristã, não tem como ser diferente. Certa vez um jovem me procurou e ele disse que estava desanimado da fé, que ele estava querendo desistir, porque ele pensava que à medida que ele fosse amadurecendo, as lutas seriam cada vez menores. Ele disse: eu lutava muito no início da caminhada. Quando eu me converti, eu lutava muito contra tudo. Tentações de todas as ordens. Mas ele disse: eu esperava que à medida que eu fosse amadurecendo, eu não fosse mais precisar lutar tanto. E eu disse a ele: meu irmão, quem foi que enganou você? Quem fez essa promessa falsa? Como é que você nutriu uma expectativa tão enganosa como essa? Biblicamente falando, parece ser justamente o contrário. Quanto mais perto de Deus você se encontra, mais consciência você tem da sua pecaminosidade, e por causa disso, a luta na vida do crente é sempre crescente. E graças a Deus, porque à medida que a gente vai amadurecendo, nós vamos também sendo preparados por Deus para encararmos lutas cada vez maiores. Quando a gente olha para um texto, como esse, poderíamos então perguntar: de onde vem a luta do crente? Qual a origem dos ataques que a gente sofre diariamente? Biblicamente falando, poderíamos dizer que existem pelo menos 3 inimigos do crente. Primeiramente, ele tem a sua própria carne. Eu não estou aqui falando do corpo do crente. A carne aqui, no pensamento de Paulo, principalmente a carne refere-se à sua natureza pecaminosa, essa inclinação que nós temos naturalmente para transgredir a lei de Deus. Esse é um grande inimigo que todos nós enfrentamos diariamente, e muitas vezes parece que ele é o mais difícil, já que não é um ataque externo, é um ataque interno. Nós somos diariamente bombardeados pelos desejos pecaminosos da nossa própria carne. E diz a Bíblia, nós precisamos lutar contra ela. Nós precisamos a cada dia nos esforçar para nos despirmos do velho homem e nos revestirmos do novo homem, da nova criação que temos em Cristo. Um segundo inimigo que a Bíblia nos alerta contra ele é o mundo. Mais uma vez aqui, eu acho que às vezes as pessoas ouvem a Bíblia falar do mundo e pensam que esse mundo refere-se ao mundo físico, ao mundo geográfico que a gente vê à nossa volta. E esse não é o inimigo. O mundo que a Bíblia destaca como um inimigo do crente é o mundo enquanto uma sociedade organizada contra Deus. Uma sociedade cujos hábitos, valores, prioridades são totalmente contrários aos hábitos, valores e prioridades do reino de Deus. Um mundo cuja ética está completamente em oposição à ética do reino. E talvez você ache que para você fugir do mundo, você precise ir morar num mosteiro. Você precise morar num lugar completamente afastado, como fizeram diversos homens e mulheres na Idade Média. Eles estavam querendo fugir do mundo, eles estavam cansados da luta contra o mundo, e eles iam para um lugar bastante afastado, e lá construíam edifícios que na verdade funcionavam como fortalezas, para que vivendo dentro deles, completamente isolado daquilo que eles consideravam ser o mundo, que ali eles pudessem viver em santidade. O pior de tudo é que a história mostra que eles se afastaram do mundo geográfico, mas levaram esse mundo, sociedade caída contra Deus, para dentro das suas edificações. E dentro daqueles mosteiros acontecia basicamente a mesma coisa, ou pior, do que aquilo que acontecia das cidades de onde essas pessoas saíram. Esse é um segundo inimigo do crente. O terceiro inimigo é justamente esse que a gente vê em ação no texto, é Satanás. Talvez no mundo de ceticismo como esse que a gente vive hoje, seja cada vez menor a quantidade de pessoas que de fato acredita
na existência e na atuação de forças demoníacas. Mas quanto a isso, a Bíblia não tem nenhuma dificuldade de afirmar que Satanás existe e que ele não perde tempo. Principalmente quando o assunto é o povo de Deus. Desde o Éden, Satanás já revelou a sua fúria contra essa semente santa. Desde o Éden, Satanás já exibe e implementa planos para destruir o povo de Deus. E não haveria de ser diferente com Pedro, como também não é diferente com cada um de nós. O próprio Pedro, alguns anos ou décadas mais tarde, escrevendo a sua primeira carta, ele diz: sejam sóbrios e vigiem, pois o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhes, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Pedro parece que ele está aqui, de certa forma, relatando a experiência que ele mesmo teve. Um dia também, Satanás rugiu em volta de Pedro como um leão para devorá-lo. Mas Cristo intercedeu por ele, pela graça de Deus, ele foi habilitado a permanecer firme na fé. E depois disso, o próprio Deus, que anteriormente o havia chamado para a sua glória eterna, depois de Pedro haver sofrido por pouco tempo, Deus mesmo o restaurou, o confirmou, lhe deu novas forças e o pôs sobre firmes alicerces. Uma segunda lição que nós podemos aprender desse texto, acerca da perseverança dos santos, é que é Cristo quem preserva os eleitos de Deus. Isso é algo que a gente vê no texto claramente. Olhamos para esse texto e vemos Pedro totalmente fragilizado, totalmente vulnerável diante da investida de Satanás contra a vida dele. E não demorou muito tempo, não precisou muita coisa, não precisou muita sedução. Bastou um pouco da pressão do mundo contra ele e ele foi capaz de negar a Cristo 3 vezes. Mas mesmo assim, Pedro não sucumbiu fatalmente. Depois disso, ele foi restaurado por Cristo. E a razão disso, Cristo já tinha prenunciado, é que o próprio Cristo havia intercedido por ele. Para que, apesar de enfrentar o ataque satânico, que a fé dele não desfalecesse. É justamente por isso que algumas pessoas, teólogos, têm dito que talvez um termo mais exato para essa doutrina não fosse perseverança dos santos, mas fosse a preservação dos santos. Porque quando a gente fala perseverança dos santos, pode dar a entender, nunca se quis dar a entender isso, mas talvez para algum leitor desavisado, talvez a expressão perseverança dos santos possa dar a entender que essa pessoa está perseverando pelos seus próprios méritos, que essa pessoa está perseverando pela sua própria força de vontade, pela sua própria disciplina religiosa, pela sua própria vitalidade espiritual. E não é o caso. Como nesse texto que nós vimos hoje, se algum eleito persevera diante das provações, é porque Cristo o preserva. E por causa disso, alguns têm então sugerido que uma expressão mais exata para essa doutrina fosse a preservação dos santos. O texto nos mostra que Cristo, em seu ministério sacerdotal, aquilo que faz Pedro ficar de pé, apesar de haver tropeçado, é que Cristo intercedeu por ele. O versículo 32 diz: mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Você sabe que a reforma protestante nos deu um legado muito
muito interessante e muito útil, que é o entendimento de Cristo em seu tríplice ofício. Na Idade Média, as pessoas sabiam muito acerca dos santos, as pessoas sabiam muito acerca de relíquias, as pessoas sabiam muito acerca de centros de peregrinação, romaria e outras coisas desse tipo, mas os cristãos medievais sabiam pouco acerca de Cristo. E a Reforma Protestante, nesse esforço de dar uma visão renovada acerca de Cristo, principalmente em seu papel como mediador, ela trouxe à tona uma doutrina bíblica. Eles não inventaram, eles apenas redescobriram essa verdade bíblica, é que Cristo, em seu papel de mediador, ele pode ser entendido também como um ofício triplo. Ele é o nosso profeta, ele é o nosso sacerdote e ele é o nosso rei. O que nós olhamos aqui nesse texto é justamente Cristo em seu ofício sacerdotal. Vocês lembram dos sacerdotes que a gente vê diversas vezes em todos aqueles relatos que a gente lê no Antigo Testamento? O que é que eles fazem? O que é que esses homens fazem? Basicamente, o sacerdote ele oferece sacrifícios, e depois de haver oferecido os sacrifícios, ele intercede a Deus pelo povo. O sacerdote funciona, portanto, como um mediador da aliança, numa relação vertical. Ele leva da parte dos homens a condição de miséria do povo e apresenta-os diante de Deus, intercedendo por eles. O que nós vemos Cristo aqui fazer nesse episódio de Pedro é a mesma coisa. Cristo está aqui em seu ofício sacerdotal, e como sacerdote ele está intercedendo por Pedro diante de Deus. E ele faz isso para que as suas ovelhas, para que o seu povo seja assim preservado. O próprio Cristo ensinou-nos sobre isso. João capítulo 10, certa vez ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, e ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Então é para que nenhuma das ovelhas que o Pai deu ao Filho se perca, que ele continua intercedendo pelos seus. E isso não se deu apenas aqui com Pedro, mas segundo o texto de Hebreus, que fala sobre Cristo como nosso grande sumo sacerdote, diz que ainda hoje ele vive a interceder pelos seus. Às vezes pensamos que depois que Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus, pensamos que ele descansou da sua obra redentiva e ele enviou o Espírito Santo. Pensar assim é diminuir o ofício de Cristo, é diminuir a pessoa de Cristo. É quase como se nós estivéssemos dizendo que depois da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, Cristo tivesse pendurado as chuteiras e tivesse enviado o Espírito Santo, e desde então ele não fizesse mais nada. E não é assim. Cristo ainda continua exercendo o seu triplo ofício, continua exercendo o ofício de sacerdote, profeta e rei em favor da sua igreja. Cristo apresentou diante de Deus um sacrifício definitivo, que foi ele mesmo. Mas agora, ainda hoje, Cristo continua diante de Deus como nosso sacerdote, como nosso sumo sacerdote. E o que ele faz agora? Ele intercede pelo povo de Deus, para que a sua fé não desfaleça, para que todos aqueles que foram dados a ele pelo Pai sejam preservados em sua salvação, sejam preservados na graça. Olhando então para esse texto, poderíamos pensar: por que os eleitos perseveram? E a primeira resposta que nós então poderíamos dar é: os eleitos perseveram porque eles são preservados pelo poder de Deus. Esse é o grande segredo da perseverança dos santos, é que da mesma forma como tudo o mais não dependeu deles, a sua perseverança também não depende, em última análise, deles, mas depende do próprio poder de Deus
da graça de Deus, da bondade de Deus sobre a vida deles. Mais uma vez aqui eu cito o texto de Pedro em sua primeira carta, quando bem no início ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. E aí olha que coisa interessante Pedro diz: herança guardada nos céus para vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus. Até quando? Até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Por que então os eleitos perseveram? Primeiramente porque eles são preservados pelo poder de Deus. Em segundo lugar, aqui precisamos entender que os eleitos perseveram por causa da abrangência da eleição. E aqui eu cito outro texto, dessa vez de Paulo. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E agora Paulo diz como é que isso se processa ao longo do tempo. Ele diz: aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Paulo mostra a abrangência do decreto de Deus na vida dos eleitos. A obra de Deus não diz respeito apenas à nossa conversão. O plano eterno de Deus, ele nos acompanha a vida inteira até a consumação. É essa palavra que Paulo usa aqui nesse texto. Na verdade, ele usa a palavra também glorificou. A glorificação dos santos refere-se ao momento em que eles terão os seus corpos transformados e deixarão para trás de uma vez por todas a sua natureza pecaminosa. Essa glorificação se dará na consumação do plano redentivo de Deus. O que Paulo nos mostra nesse texto, portanto, é que a soberania de Deus, a vontade de Deus, ela é o que vai prevalecer em nossas vidas, não apenas no momento em que nós somos convertidos, mas em toda a nossa trajetória diante de Deus até a consumação, até o momento em que nós seremos glorificados. E pensando bem, era necessário que fosse assim. Se não fosse assim, tudo estaria absolutamente perdido. Imagine você, se Deus tivesse eleito você, se Deus tivesse escolhido você, apenas para que você experimentasse a conversão. E tendo uma vez sido convertido, Deus dissesse para você: agora é com você. Agora está nas suas mãos. Agora depende de você. Segure bem essa salvação para que você não perca. Depende exclusivamente de você. Eu pergunto para vocês aqui nessa noite: qual seria a chance de nós conseguirmos chegar até o fim, tendo a salvação preservada em nossas próprias mãos? Eu tenho plena certeza que ninguém conseguiria. Imagine você que nem mesmo Adão, antes da queda, vivendo no paraíso, vivendo na presença de Deus, Adão não foi capaz de preservar a santidade com a qual ele foi feito. Imagine nós, vivendo neste mundo caído, com uma natureza caída, sendo assediado o tempo todo por Satanás e todas as forças demoníacas. Que chance teríamos de perseverar, se não fosse o poder de Deus nos preservando diariamente? Que chance teríamos nós de ficarmos de pé por um mês, por um ano, por 2 anos, por um dia que fosse, se não fosse Cristo intercedendo incessantemente diante de Deus para que a nossa fé não desfaleça? Os eleitos perseveram, porque eles são preservados pelo poder de Deus, mas os eleitos perseveram também
porque a obra de Deus na vida deles, a soberania de Deus na vida deles é um plano totalmente abrangente. Não os deixa só no meio do caminho, mas vai com eles até o fim. E por causa disso eles perseveram. Em terceiro lugar, eu poderia aqui dizer para vocês que os eleitos perseveram por causa da eficácia da expiação. Nós entendemos que a morte de Cristo não apenas abriu a possibilidade para que os eleitos fossem salvos, mas a morte de Cristo conquistou efetivamente a salvação dos eleitos. E aí a salvação completa deles. A morte de Cristo então não apenas abriu uma porta. A morte de Cristo, ela nos conduziu no caminho inteiro até nos levar à glorificação, até nos levar à consumação. A morte de Cristo, ela não apenas nos dá um empurrãozinho, não dá apenas o start na nossa caminhada. A morte de Cristo, os efeitos da morte de Cristo na vida do eleito garantem que ele vai ter sucesso em sua trajetória até o fim. Isso não significa que ele não possa às vezes cair. No texto que nós vimos, Pedro caiu e caiu feio, e todos nós caímos constantemente, mas ela nos garante os efeitos da morte de Cristo, o poder da expiação garante que nós poderemos contar com a graça de Deus do início ao fim da nossa trajetória diante dele. Por fim, o último ponto que eu quero nessa noite aqui destacar é que os eleitos perseveram por causa da natureza da salvação. Se você entender bem o que significa a salvação, você vai entender que também não tem como uma pessoa estar nessa condição e depois deixar essa condição. A salvação, biblicamente falando, é algo tão rico, é algo tão grandioso, é algo tão sobrenatural, que a Bíblia utiliza diversas metáforas para nos fazer entender um pouco acerca dela. E uma das mais interessantes é a metáfora da regeneração. A Bíblia diz que nós estávamos espiritualmente mortos. Não é que nós apenas precisássemos ser melhorados em algum ponto ou no outro. Não é que nós estivéssemos fracos em algum aspecto ou outro. Diz a Bíblia, nós estávamos completamente mortos. Até que Deus, pela sua misericórdia, nos fez nascer de novo. Você foi regenerado. Você nasceu outra vez. E agora você vive em novidade de vida diante de Deus. E essa nova vida, ela foi não apenas possibilitada inicialmente, mas ela é completamente mantida pelo poder de Deus. E não existe na Bíblia uma coisa como uma desregeneração. Não existe na Bíblia a possibilidade de você nascer de novo e você deixar de nascer de novo. De você ser regenerado e depois você ser desregenerado. Talvez essa palavra nem mesmo exista. É incompatível com a natureza da salvação do ponto de vista bíblico. Mas por outro lado, é completamente compatível com o entendimento arminiano. Porque se depende de você, então está nas suas mãos em qualquer ponto da caminhada. Se dependeu de você, absolutamente de você, o início, é claro que o meio ou o fim vai também depender de você. Principalmente para aquelas pessoas que não entendem a salvação como uma nova vida, mas entendem a salvação apenas como um melhoramento moral, um melhoramento ético ou um desenvolvimento espiritual. Se é você que está se desenvolvendo, se é você que está melhorando a cada dia, então é completamente lógico que um dia, de uma hora para outra, você possa abrir mão de tudo isso. Mais uma vez aqui eu cito Paulo, que diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Se Deus fez o mais difícil, que foi nos reconciliar com Ele através de Cristo, porque Ele não faria o mais fácil, que é manter essa reconciliação em nossa vida. Paulo também, escrevendo aos Filipenses, diz: eu estou convencido.
os remonstrantes tinham dúvida, lembra? Eles não sabiam se era bem assim ou não. Mas Paulo diz: eu estou convencido, eu não tenho dúvidas, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Qual é a importância então desse entendimento bíblico acerca da perseverança dos santos? Primeiramente precisamos aqui dizer, ele não é um salvo-conduto para que os crentes vivam da maneira como bem queiram viver. Algumas pessoas dizem isso. Se o crente não perde a salvação, então a gente pode viver da forma que quiser viver, que no final das contas vai dar tudo certo. Essa é uma acusação, essa é uma afirmação que tem sido feita muitas vezes para descredibilizar a doutrina reformada, e à luz da Bíblia ela não faz qualquer sentido. Até porque o nome da própria doutrina nos diz que os crentes perseveram. Os crentes não vivem da forma como eles querem viver. Os crentes não vivem de todo jeito, mas como diz a própria doutrina, os crentes preservados que são pelo poder de Deus, eles perseveram. Eles perseveram na fé, eles perseveram na graça, eles perseveram no Evangelho, eles perseveram em obediência. E a queda não é algo normal em sua vida. A queda é algo totalmente atípico à sua nova natureza, por mais recorrente que muitas vezes ela seja. Em segundo lugar, a doutrina da perseverança dos santos, ela não invalida a importância do nosso esforço. Irmão, se tem uma coisa que a gente precisa entender na Bíblia e na fé reformada, é que a graça, ela não é incompatível com o esforço. A graça não tem nada que seja incompatível com o nosso esforço. A graça, ela é incompatível com o mérito. É outra coisa. A graça de Deus em nossas vidas, ela é incompatível com o mérito. Eu não posso achar que eu sou beneficiário da graça de Deus e ao mesmo tempo achar que eu mereço essa graça. A graça, ela nos ensina que nós não merecemos nenhuma bondade da parte de Deus. Mas por outro lado, a graça não invalida a necessidade de nós nos esforçarmos. E é justamente por isso que a Bíblia tem diversos chamados, diversas exortações para que nós sejamos diligentes na caminhada, para que nós desenvolvamos a nossa salvação com temor e tremor. A Bíblia nos diz que nós devemos nos esforçar para entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado. Portanto, a graça de Deus, em momento algum, ela pode ser desculpa para que você abra mão de se esforçar e de ser diligente diariamente para perseverar na graça de Deus. Em terceiro lugar, o fato de nós sermos preservados pelo poder de Deus, a importância de você saber disso, é que uma vez que você tem consciência disso, você vai ser mais e mais estimulado às boas obras. No texto que a gente leu mesmo em Lucas, Jesus diz: eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Se converter aqui não significa regeneração. Se converter significa voltar-se para Cristo outra vez. Pedro iria negá-lo em algumas horas. De certa forma, ele iria momentaneamente afastar-se de Cristo. Mas Cristo está dizendo a ele: você vai se voltar, você vai dar meia volta, você vai fazer uma conversão, você vai ser convertido. Quando você se converter, quando você der meia volta no seu desvio, fortaleça os seus irmãos. E justamente isso, quando a gente sabe que nós somos preservados, quando nós sabemos que ano após ano, mês após mês, dia após dia, se nós perseveramos, é porque a mão de Deus continua estendida sobre as nossas vidas. Não deve haver uma resposta mais natural de que nós sejamos diligentes em boas obras, que nós também busquemos fortalecer os nossos irmãos, que nós sejamos instrumentos da graça de Deus na vida deles, para que eles também perseverem. Em último lugar,
a consciência de que nós somos preservados da queda, deve gerar em nós louvor. Se existe alguém que diz crer na doutrina da eleição, se existe alguém que diz crer nos 5 pontos, e essa pessoa ainda se mostra um crente arrogante, se mostra um crente presunçoso, temos aqui uma evidência patente de que ele ainda não entendeu nada. Se você entende realmente o que significa a graça de Deus sobre a sua vida, do início ao fim, você precisa ser humilde. Você precisa ser muito humilde. E ao mesmo tempo você precisa direcionar todo o louvor, toda a glória e toda a adoração para Deus. Na consciência de que se não fosse Ele, você não teria capacidade por si próprio, nem de vir a Cristo, nem de permanecer aos pés dele por uma hora que fosse. Se nós estamos aqui de pé, é porque a graça de Deus tem sido abundante em nossas vidas. E que assim Deus nos abençoe, que nós possamos viver diariamente na perspectiva da graça dele derramada em nossas vidas, e que isso gere boas obras, que isso gere cuidado uns pelos outros, e que sobretudo isso gere adoração. Oremos ao Senhor outra vez. Pai querido, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos por essa oportunidade preciosa que nós temos de outra vez encontrarmos com o texto bíblico, e a parte dele, ó Deus, nós sermos alimentados. Deus, certa vez João escreveu sua carta e disse: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes e vocês têm vencido o maligno. A minha oração, Senhor, nessa noite é que o Senhor use tudo o que aconteceu aqui, os louvores, as orações e a mensagem, para fortalecer a fé desses jovens que aqui se encontram, e que diariamente, Deus, eles sejam fortalecidos pelo Senhor e capacitados para vencer o maligno. Nós não sabemos, ó Deus, mas todos nós enfrentamos o dia em que, pela ordem de Deus, nós somos peneirados pelo inimigo, nós somos atingidos por ele em sua fúria. É quando ele lança diante das nossas vidas todas as suas sutilezas, todas as suas formas enganosas de sedução. Mas o que eu peço ao Senhor nessa noite é que essa palavra os ajude a não desfalecer em sua fé, que a fé deles, que o Senhor mesmo gerou em seus corações, que essa fé não desfaleça, mas que essa fé os ajude a perseverar, que essa fé os possibilite a permanecer firmes contra todas as adversidades. Tu sabes, ó Deus, as lutas que eles têm enfrentado, tu sabes, ó Deus, o quanto tem sido difícil para todos nós, mas talvez principalmente para os jovens, viver nesse mundo e manter o seu caminho puro diante de ti. Que nessa noite o Senhor haja na vida deles, e que o Senhor use essa semente para fortalecê-los outra vez, e que dia após dia possa se dizer deles também que eles são fortes, e que pela tua palavra eles têm vencido o maligno. Faz assim, ó Deus, em nossas vidas. Faz assim, ó Deus, com a juventude dessa igreja, em nome de Cristo. Amém.